tudo que você está fazendo agora e me responda rápido, sem pensar. Quantos movimentos a Terra realiza? Se você respondeu 2, eu acho bom você assistir essa aula. Você vai precisar. Vamos nessa? Salve, salve, rapaziada! A pergunta inicial tem tudo a ver com o tema da nossa aula de hoje, já que nós estudaremos aí noções básicas de astronomia, tá, gente? Embora seja uma habilidade cobrada na prova de ciências da natureza, eu preciso dessa aula para cartografia, para climatologia, portanto eu resolvi gravar para garantir que vocês vão ter essas noções básicas. Portanto, no geral, será uma aula de astronomia aplicada à geografia, tá? Entendendo assim para ficar melhor. É um assunto muito bom, é um assunto que faz parte aí do nosso universo, da questão da nossa curiosidade, tá? E não de hoje, desde sempre, o ser humano sempre teve essa necessidade de buscar explicações, de buscar formas de entender como tudo surgiu, quando tudo surgiu e como tudo surgiu. Então sempre houve essa necessidade, tá? Por isso que diversas teorias foram criadas, o criacionismo, que explica tudo por uma criação divina, o evolucionismo e várias outras ideias para tentar explicar a origem do universo, que, segundo a ciência, ocorreu há cerca de 15 bilhões de anos atrás. Quando olhamos para nossa casinha, para o nosso sistema solar, esse processo de formação ele é mais recente. Então ele está aí na casa dos 4,5, 4,6, menos aí nessa casa dos 5 bilhões de anos, que é mais ou menos quando formou-se todos esses planetas e nossa querida estrela-mãe, o nosso querido Sol. E o nosso planeta, dentro desse contexto, ele nasceu num lugar privilegiado. Nem muito perto do Sol, nem muito distante do Sol. O Sol, que é uma estrela amarela, isso significa muita coisa, é uma raridade. Então, menos de 10% das estrelas são estrelas amarelas. No comum, é estrela vermelha, é quente demais e qualquer planeta que estaria ali próximo não iria resistir. Então, o fato da nossa estrela ser o que ela é e a gente tá ali, ó, nem tão perto quanto Mercúrio, nem tão distante quanto Marte, quanto Júpiter, isso foi fundamental para que a gente evoluísse e esses planetas que se formaram aqui nesse entorno ser chamados de planetas telúricos. São planetas rochosos, diferente desses grandões e lindos aqui que são planetas jovianos, planetas gasosos, exatamente, gente. Eles não possuem crosta terrestre rochosa, são planetas formados por densas camadas atmosféricas. Incrível isso, né, gente? E aí, quando a gente compara o nosso planeta com esse gigante aqui, que é Júpiter, a gente vai ver a tamanha diferença, o que mostra ainda mais a nossa insignificância dentro desse contexto, dentro desse universo gigantesco, mas ao mesmo tempo essa insignificância ela é interrompida por todos os elementos que nós unicamente conseguimos dentro desse sistema, para que o nosso planeta conseguisse evoluir e se tornar um planeta habitável. E isso é incrível. Uma das formas que eu acredito que isso pode aparecer também numa prova, seja ligado à filosofia, ligado à história, enfim, ligado até à própria física, são essas diversas formas de tentativa de mostrar o nosso sistema, da forma como era enxergado, da forma como era estudado. Todo mundo lembra e já estudou aí alguma vez, ou já ouviu falar do geocentrismo, que era aquela ideia proposta inicialmente por Ptolomeu, lá no início da era cristã, que queria explicar exatamente que tudo estava em torno de um centro, e este centro era o nosso planeta. Cara, como a Terra era importante, né? Era o centro de tudo, e tudo estava em torno dela. Outros autores, outros pensadores, outros filósofos, matemáticos, Aristóteles, Aristarco, Hiparco, todos eles também, de certa forma, contribuíram para esse geocentrismo. Até porque por quase 13 séculos, tá? Por quase 13 séculos isso era uma verdade inquestionável. Inquestionável porque era muito conveniente para a igreja, que era muito forte. Pensa lá na Idade Média, alguém dizendo que tudo estava girando em torno da Terra.
Então, se Deus criou a Terra, se Deus criou o homem em sua semelhança, então tem uma explicação lógica. Nós somos realmente muito especiais. Quem tentou, de forma inicial, contestar isso, muitas vezes foi considerado como uma prática herética. Então você é um maluco, velho. Você está questionando uma coisa que, enfim, há 13 séculos é inquestionável. Imagina quanta gente já sofreu com isso, mesmo tendo, assim, indícios de que o geocentrismo poderia não ser verdadeiro. O heliocentrismo de Nicolau Copérnico, polonês, incrível, foi um dos primeiros a pegar esse modelo de Ptolomeu e dizer, opa, bora substituir aqui essa parada. No lugar da Terra, vamos botar o Sol. E tudo muda de lugar. Obviamente que outros autores também contribuíram para isso e acreditaram, os contemporâneos aí de Copérnico, Galileu Galilei, Giordano Bruno. Giordano Bruno foi condenado pela Santa Inquisição. Ele foi morto, cremado, simplesmente porque tentou acreditar ou defender o heliocentrismo. Foi contra os princípios da igreja. Posteriormente veio Kepler com sua primeira lei que provou essa questão da elíptica. O próprio Isaac Newton, que aparece bem depois. Galileu Galilei foi julgado também pelo Tribunal da Santa Inquisição um pouco depois de Giordano Bruno. Só que ele já sabia o que tinha acontecido com o Giordano Bruno, ele tinha publicado um livro que defendia, e era até um livro meio que sátira, falando como se duas pessoas estivessem conversando, um que defendia o heliocentrismo, outro que defendia o geocentrismo, e ele foi considerado um herético, foi julgado, só que para não morrer ele se ajoelhou na frente das grandes personalidades católicas e disse, eu nego tudo, o heliocentrismo é uma balela, isso não existe, tudo está exatamente no centro do nosso planeta, da Terra. O geocentrismo é a coisa mais linda do mundo. Galileu Galilei fez isso para não morrer no final de sua vida. Só que anos mais tarde, de fato, o heliocentrismo chegou à tona, foi divulgado, foi provado por N teorias. Inclusive a própria Igreja Católica, eu lembro lá que nos anos 2000, acho que foi por volta dos anos 2000, na época o Papa João Paulo II veio em público e pediu perdão por todas as pessoas que acabaram morrendo ou sendo julgadas de maneira assim inocente, vamos pensar assim, e acabaram perdendo sua vida ou perdendo sua liberdade porque defenderam ideias contrárias à igreja. Tá? Então hoje já se acerta muito em relação a isso, ok? Agora, vamos voltar a fazer uma viagem a 4,6 bilhões de anos, quando o nosso planeta era desse jeito. É lindo também, tá, gente? Para mim é lindo também. O formato era muito parecido, mas a gente vê uma superfície aí com cor de calor, de quente, de fogo, de lava vulcânica. De fato, a Terra poderia ter ficado assim por muitos e muitos e muitos anos, ou talvez nunca tenha evoluído para ser o que ela é hoje, mas alguns eventos transformaram a história do nosso planeta. Se a gente volta no início na formação do nosso planeta, a Terra primitiva era uma Terra bombardeada a todo momento por corpos que chegavam do espaço. Isso porque a Terra não tinha o seu escudo principal, que era a atmosfera, que hoje nos protege de corpos que chegam em direção à nossa superfície, são quebrados, fragmentados. É o que a gente chama de estrelas cadentes, são meteoritos que se desintegram ao tentar entrar na atmosfera. A nossa superfície não era uma superfície sólida, eram minerais em estado de fusão, e isso por conta das altas temperaturas do nosso planeta. Mas agora essa situação vai mudar. No início dessa formação dessa Terra primitiva, um evento grandioso, uma imensa catástrofe vai mudar toda a trajetória do nosso planeta. A evolução do nosso planeta agora será outra. Quando este carinha que está se aproximando de nós vai colidir com o nosso planeta em alta velocidade. Um carinha que era um pouquinho menor que a Terra, tinha um tamanho ali aproximado de Marte. Mas esse choque frontal entre a Terra e este planeta gêmeo chamado de planeta Tia, exatamente com TH, o planeta Tia mudou completamente a história do nosso planeta. Agora, achei massa isso, viu, velho? Gostei, tava tão empolgado aqui, parecia que eu tava num filme narrando alguma coisa. De fato, o que aconteceu, gente, é que a ciência defende hoje
é que esse choque entre a Terra primitiva e o planeta Tia gerou um planeta relativamente maior. Isso foi importante para aumentar o nosso poder gravitacional, o nosso puxão gravitacional, fundamental para que posteriormente fosse formada a nossa atmosfera. Além disso, uma outra grande contribuição: os fragmentos do planeta Tia, parte foi incorporada à Terra e a outra parte ficou ali em volta do nosso planeta, que com a gravidade maior puxou para próximo de si, formando assim o nosso satélite natural, a nossa linda e romântica Lua. Isso já foi provado através de elementos químicos comparados, elementos químicos da superfície lunar com a superfície da Terra, e perceberam coisas semelhantes nas rochas, alguns átomos semelhantes entre elas, sugerindo que o mesmo material que deu origem à Lua deu origem a um planeta Terra. Isto é fascinante, isto é incrível, beleza? Tá? Massa. Agora, para evoluir e se tornar esse planeta incrível, esse planeta lindo que a gente está vendo aqui, com a atmosfera formada, com a hidrosfera formada, isso foram bilhões e bilhões de anos, tá? Desses 4,6 bilhões de anos, tá? A primeira era geológica, que é o chamado pré-cambriano, que une lá dois outros importantes períodos. Isso a Terra passou em cerca de 2, 3 bilhões de anos só para esse processo acontecer. Então, a maior parte da história geológica do nosso planeta, nós não éramos desse jeito. Esse formato, essa cara que a Terra tem, é uma cara extremamente recente. Mas tem uma coisa que não mudou e que isso acabou contribuindo e interfere muito para o que a Terra é hoje: o seu formato. Esse formato arredondado, esférico, mas uma esfera não perfeita, já que os polos são achatados e a região equatorial ela é meio dilatada, é o que a gente chama de abaulamento. Ela sofreu esse abaulamento graças à força de rotação da Terra, da força centrífuga, que faz com que essa região equatorial se dilate, tanto que o raio da região equatorial é muito maior do que os raios na região do polo. O raio, estou falando do ponto de vista geométrico. E esse formato da Terra esférico ajudou no processo de distribuição desigual da radiação solar. E isso foi fundamental para a formação das chamadas zonas térmicas do planeta. Eu adoro dar aula para criança, inclusive hoje em dia eu me orgulho em dizer que eu dou aula para crianças de 8 anos a idosos de 80. Eu tenho um aluno de 80 anos, gente, vê que incrível, e tenho um aluno de 8 anos, e eu acho massa isso. E criança é uma massa, porque criança, quando tá vendo esse assunto, ela é sem filtro nas perguntas, e muitas vezes ela olha uma imagem dessa e diz assim, ó, quando eu tô explicando isso: ô Rocha, e se a Terra fosse quadrada? E aí? Tu tem que responder, velho. E aí, se a gente para pensar, se a Terra não fosse esférica, certamente os raios solares que aqui batem de maneira perpendicular, e nos polos não, você tem mais inclinado na região polar, aqui bate paralelamente na região equatorial. Então você percebe que essa região é muito mais aquecida, por isso que aqui nós temos a zona intertropical, região mais quente. Quanto mais distante da zona intertropical, menor vai ser essa incidência de radiação. E certamente, respondendo a pergunta dos meus alunos, se a Terra fosse quadrada, vejam que toda iluminação bateria assim igualmente, tanto no hemisfério norte, quanto no hemisfério sul, quanto na região central. Então, esse formato esférico da Terra, que como diria aquela música popular brasileira, o mundo gira, o mundo é uma bola, essa bola que a Terra favoreceu a diferença dessas diferentes zonas climáticas. Por isso que nós temos aí a zona polar, as zonas polares, Ártica e Antártica, a zona intertropical e as zonas temperadas do norte e do sul. Incrível, né, gente? Isso é fascinante. Eu sempre digo, você quer fazer medicina? Você quer fazer psicologia, direito, enfim, gastronomia? Faça. Mas faça geografia para te deixar feliz. Faça um curso livre de astronomia para te deixar uma pessoa mais realizada. Sem dúvida nenhuma, você não vai se arrepender. Vamos falar de uma outra coisa aqui ligado a isso. Por quê? Além da Terra ter esse formato esférico, vê que incrível! Ela não está parada. Ela está girando em torno do seu próprio eixo, tipo um golfinho rotador que pula e gira, tipo um peão.
E isso também vai assim, ser fundamental para a evolução do nosso planeta. Não só pelo fato dela girar, mas pela velocidade que ela gira e pelo eixo de inclinação da Terra permitir que esse giro não seja um giro retinho. Tudo isso vai acabar interferindo no nosso planeta. Se a gente girasse um pouquinho mais lento ou um pouquinho mais rápido, embora essa velocidade ela não é constante, ela vem assim, sendo alterada com o passar do tempo, tá, gente? Então já perceberam que em alguns anos a Terra conseguiu aumentar um pouco essa velocidade do movimento de rotação, mas o mais importante é que esta rotação ela ocorre numa direção que muda muita coisa na superfície terrestre, no sentido anti-horário, no sentido de oeste para leste. E como é que isso muda? Pense comigo. Se a Terra gira no sentido anti-horário, de oeste para leste, significa dizer que o Sol nasce primeiro no leste, já que ela sai do oeste para o leste. Por isso que todos os lugares a leste têm horas adiantadas. O Sol nasce primeiro. O Sol nasce primeiro em Fernando de Noronha para depois nascer no Recife. O Sol nasce primeiro na África para depois nascer na América do Sul. Isso porque eles estão nessa direção contrária à direção do movimento da Terra, que é de oeste para leste. Incrível, né, gente? Por isso que quando nós falamos de Oriente, Oriente, lugar onde o Sol nasce, nascente. Ocidente, lugar onde o Sol se põe. Oeste. Incrível, né, gente? Além disso, o movimento de rotação ele interfere na circulação atmosférica, na questão da maré, também associado aí, principalmente com a ação da Lua. Mas tudo isso a gente consegue perceber diariamente no nosso dia a dia. Agora, para pensar. Eu vejo na minha cabeça aqui uma pergunta de criança, inclusive já me fizeram aí em sala de aula. Alguma vez na sua vida você já parou para tentar decifrar por que a Terra gira? Por que a Terra gira? Já parou para pensar? Qual é a força capaz de fazer a Terra girar? Por que ela não para? Uma vez um garotinho me perguntou isso. Tio, é verdade que um dia a Terra vai girar, 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 girar até cansar e parar? E se ela parar, o que acontece? O que é que fez ela girar? Você sabe? Tem tantos anos de estudo, você é fera em geografia, você já fez altos cursinhos e tal. Por que a Terra gira? Alguém já te disse? Você já parou para ter essa curiosidade? Isso é importante para a gente crescer como ser humano. Mas eu não vou te responder agora não, depois eu respondo, tá? O mais importante é, a Terra gira. E a Terra gira e graças a esse movimento que dura 24 horas, nós temos a sucessão dos dias e das noites. Uma grande consequência do movimento de rotação. É uma volta completa 24 horas aqui na Terra, tá? Outros planetas isso dura mais ou dura menos. Mas este movimento de rotação permite com que os dias e noites aconteçam sucessivamente. E a gente consegue ver isso. Vê que incrível! A gente não sente a Terra girar, mas a gente consegue enxergar que ela gira. É tipo assim, se você estiver dentro de um carro em movimento, num avião, você está lendo um livro lá, concentrado. Estou lendo o livro aqui. Por hora eu até esqueço que eu estou em movimento. Por hora eu esqueço que o carro está se mexendo. Se eu olho para mim aqui sentado no carro em movimento, eu nem percebo que eu estou me mexendo. Do mesmo jeito que você está na superfície terrestre, você nem percebe. Mas se eu olhar para a janela do carro, eu vejo lá o poste passando, as árvores passando, a casa passando. Óbvio que a casa não está se mexendo, sou eu que estou me movendo. Então, quando eu olho para a janela do céu, eu vejo que o movimento aparente do Sol, das estrelas, da Lua, mostram para mim claramente que tudo está em movimento, que nada está estático. Por isso que quando você vê o Sol pela manhã ali, nascendo no horizonte, na nascente, logo depois você vê aí o Sol subindo até a sua cabeça, até atingir esse ponto zênite aí em cima. Ou até mesmo a Lua, assim quando nasce aquela lua cheia, se você está na região ali do mar, você vê a lua despontando no horizonte, coisa linda, né? Enorme, ela parece ser maior. Daqui a algumas horas ela está pequenininha, perdida no espaço. Isso porque ela agora não tem um ponto de referência, ela está se confundindo ali com um grande espaço.
Então, o que a gente percebe todos os dias é isso. O sol nasce no leste, portanto, onde pela manhã o sol bate na sua casa, ali é a direção do nascente, do leste, do oriente, e no fim da tarde ele se põe do lado contrário. Este movimento aparente acontece todos os dias e ele é resultado do movimento de rotação. Beleza? Tranquilidade? Já que nós temos dias e noites e o Sol não aparece no mesmo lugar em todos os lugares, não aparece na mesma hora em todos os lugares, precisamos criar aí um sistema que pudesse padronizar essas horas. Isso porque cada país tem uma hora diferente. Mas imagina se cada país escolhesse a hora do jeito que quisesse. Não houvesse padrão. Então a Rússia definisse a hora que ela queria, os Estados Unidos definisse a hora que ele queria. Isso já aconteceu, durante muitos anos era dessa forma. Quando no século XIX foi realizada uma conferência internacional na cidade de Washington, reunindo um grupo de países que queriam adotar padrões em relação a isso. Padrões no calendário, por exemplo, adotando 1 de janeiro como o primeiro dia do ano, e padrões em horários. Só que para isso eu preciso criar um sistema universal, um sistema que tenha um ponto de partida, para que tudo possa ser traçado a partir dali. E assim surgiu o sistema do meridiano de Greenwich. Greenwich, uma regiãozinha que corta o Reino Unido, dentro do Reino Unido, onde fica o Royal Observatório. E aí essa linha foi traçada e hoje ela é utilizada, inclusive, para definir o que é leste, o que é oeste. Mas deixa eu dizer uma coisa que talvez você não saiba. A decisão de criar o meridiano de Greenwich, antes de qualquer coisa, foi uma decisão política. Isso porque... Por quê? Quem me disse que ali é o centro? É uma convenção. Eles tiveram que chegar num acordo. Outros países, na época, se candidataram cidades para ser o meridiano zero. Paris, por exemplo, foi candidata. Coimbra, Portugal. Então, hoje poderíamos estudar o meridiano de Paris, tá? Mas Greenwich, Reino Unido, Inglaterra, século XIX, industrializado, forte economicamente, politicamente. Então, isso contribuiu para que essa região fosse tomada aí com esse marco zero. E aí ficou fácil. Estabeleceu o ponto principal, Greenwich, são 24 horas, o tempo que leva para dar uma volta completa. Vamos agora distribuir em 24 fusos. 12 para cá, 12 para lá. E assim foi criado o sistema de fuso horário. O conhecido GMT. Quando você vai estar lá no seu celular, tem GMT. Menos 3 GMT. É a hora de Brasília. Greenwich Mean Time. Horário médio de Greenwich. Essa referência para todas as horas, tá, gente? E aí esses 24 fusos, cada um com 15 graus. Isso porque para dar uma volta de 360 graus são 24 horas. 24 dividido por 360 dá 15, tá? Ou melhor, 360 dividido por 24 dá 15. Então, a cada hora, 15 graus é esse eixo de inclinação. Agora, perceba comigo um pequeno detalhe. Greenwich, essa linha reta, mas por trás de Greenwich não existe outro meridiano. Na verdade, até existe a linha do antimeridiano, que é essa daqui, a chamada linha internacional de mudança de data. Veja que ela não obedece, ela está aqui ó, no mais 12 e no menos 12. Ela não obedece esse padrão de ser uma linha reta. Isso porque você tem várias ilhas, vários países, várias posses aqui. Então, eles convencionaram a fazer esse desvio para ajudar. Agora, pensa comigo. Deixa eu até fazer um exemplo aqui. Imagina que você está aqui nos Estados Unidos, aqui na Califórnia, e quer viajar para a Austrália. Ok? Se você faz essa viagem, nesse sentido, de oeste para leste, as horas vão aumentar e muito. Olha quantos fusos são. Muitos fusos. Do 9, do 8, do menos 8 até o 9, ou até o 8. 12 fusos de diferença, são 12 horas de diferença, tá? Então, isso aí é uma viagem extremamente longa, aliás, mais de 12 horas de diferença. Então, isso é uma viagem extremamente longa se você fizer nesse sentido.
Só que essas viagens hoje em dia elas são feitas no sentido contrário. Você sai daqui da Califórnia, você pega o Oceano Índico, você vai sair aqui na Austrália. Então, esse padrão tinha que ser criado também do mesmo jeito que criou Greenwich. E aí ficou definido a chamada linha internacional de mudança de data. Quando você cruza essa linha, se é de um fuso para outro, a hora não mexe. O que mexe é o dia. Você aumenta um dia ou diminui um dia. Sacou, gente? Aumenta ou diminui um dia. Por exemplo, você está aqui no Alasca, tá? Você está aqui no Alasca e você cruza para a Sibéria, para a Rússia, para esse lado. Alasca, que já foi território russo, foi comprado no século XIX. Inclusive, aqui tem um ponto que é utilizado hoje como uma fronteira entre os dois países. Foi uma pechincha que os Estados Unidos pagou pelo Alasca. Depois, o lucro que o Alasca deu com petróleo, com outros minérios, assim, absurdo. Foi um péssimo negócio que a Rússia fez. Mas pensem comigo, se você sai daqui do Alasca, do extremo ocidente, e você vai para a Rússia, você saiu do ocidente para o oriente. Você, teoricamente, cruzou de hemisfério. Portanto, aqui, daqui para cá, você vai aumentar um dia. Então, se no Alasca é domingo, aqui na Sibéria já é segunda-feira. Vê que louco? Tá? Do mesmo jeito, se você sai da Austrália e vem em direção aos Estados Unidos, você vai ter que subtrair um dia. Você deu uma volta contrária. É até meio louco isso, tá, gente? E aí tem um caso bem interessante, que é o seguinte. As Ilhas Dioméde, que a ilha maior, a Big Diomede, da Rússia, essa que é a fronteira entre Estados Unidos e Rússia, e a ilha menor, a Little Diomede, a pequena Diomede, você tem uma distância aí pequena, cerca de 4 quilômetros entre uma e outra, tá? Uma distância relativamente pequena. Inclusive, no passado, essa região congelava e diziam que era possível atravessar a pé de um ponto para outro. Mas o fato é que essa é a ilha, essa daqui é a ilha do ontem e essa é a ilha do amanhã. Quando aqui é domingo na pequena Diomede, já é segunda na grande Diomede. Interessante, né? Por conta desse... Mesmo sendo pequena, tá? Inclusive, no período da Guerra Fria, isso é uma região estratégica, no período da Guerra Fria, em protesto àquele contexto, uma nadadora, ela atravessou de um ponto para outro. Foi recebida assim com honraria e tal, mas ela atravessou isso dentro daquele contexto para falar um pouco dessa unificação. A ilha, a pequena Diomede, ainda eu andei pesquisando, ela ainda é habitada por assim, uma centena de pessoas, tá? Já a grande Diomede, ela foi esvaziada e hoje parece que ela não é ocupada por ninguém. As pessoas foram relocadas para a região continental, já que falta de terreno, a Rússia não enfrenta isso. Então, sacou? Beleza? O que é aí essa linha internacional de mudança de data? Cruzou aqui 9 horas da manhã do domingo. 9 horas da manhã do domingo. Cruzou para cá, 9 horas da manhã da segunda. É como se deve ser uma volta completa, só que nesse caso, no sentido contrário. Massa? Tranquilo? Falando ainda sobre fuso horário, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Brasil é grande nesse sentido de leste para oeste, tá? Isso faz com que o Brasil esteja na linha de 4 fusos. 1, 2, 3, 4. Mas ao mesmo tempo que foi elaborado o sistema de fuso horário, ficou permitido que os países pudessem ajustar de acordo com sua necessidade. E isso foi feito de imediato no Brasil. Por quê? Vejam que pelo limite do fuso, o fuso -2, menos 2 horas atrasadas em relação a Greenwich, o fuso -2 ele passa no litoral aqui do Nordeste. Ou seja, Recife deveria ser 1 hora a mais do que Petrolina. Saca? Então não ia rolar isso. Então esse primeiro fuso ele foi desviado para o litoral. Ok, gente? Então o primeiro fuso brasileiro é esse, o -2. Ele é 2 horas atrasado em relação a Greenwich, 1 hora a mais em relação a Brasília. E o que é que está aqui? As ilhas oceânicas, entre elas Fernando de Noronha. Portanto, Fernando de Noronha é 1 hora a mais em relação ao horário de Brasília, que é o horário oficial, que é o -3. 3 horas atrasadas em relação a Greenwich. Aí nós temos o -4 e o -5, que é esse pedaço do Amazonas e do Acre. Só que fique atento aqui a algumas coisas que eu vou te mostrar. Isso foi alterado em 2008.
Em 2008, de 4 fuso horários, o Brasil passou a ter 3 fuso horários. 3. Porque o fuso menos 5 lá do Acre, ele foi desviado. Então, a partir de 2008, tá, gente? Mais de 10 anos atrás, o país passou a ter 3 fuso horários. Se você está estudando com um livro antigo, ele ainda vai te mostrar isso. Isso já mudou de novo, tá, gente? Mas outra coisa que mudou, olha o Pará. O Pará, por ser grande demais, metade do Pará ficava no horário de Brasília, a outra metade ficava 1 hora a menos. Vejam que nessa mudança o Pará ficou completamente no horário de Brasília. O Amazonas também tinha 2 fusos, aqui passou a ter um só. Então essa mudança foi para corrigir esses probleminhas. Imagine você mora numa cidade do Pará, que tem o horário de Brasília, e você trabalha numa outra cidade que tem 1 hora a menos. Vê que complicação para horário bancário, para televisão, jogo de futebol. 10 horas da noite depois da novela. Só que 10 horas da noite, aqui em Brasília, no Acre é 8 horas da noite. Vai passar no meio ali antes do jornal, a novela, o jogo de futebol, ao vivo, vai gravar e vai repassar depois. Isso era um problema. Por isso que fizeram um projeto para alterar e deixar o Brasil com 3 fusos. Foi um momento de experiência, 2008, 2010 teve um plebiscito, 2010, 2011 teve um plebiscito, e a maior parte da população do Acre, principalmente, votou que foi contra essa mudança. Portanto, foi feito um novo projeto que retomou o fuso menos 5 do Acre. E ele permanece até hoje. Vejam que o Pará continuou naquele fuso horário. O Amazonas é o único estado que tem 2 fusos. Só que esse trechinho aqui do Amazonas não é muito habitado. Então, assim, não fez muita questão. Mas o o Acre, ele sim voltou a ter 2 horas atrasadas. Tá, gente? Então, a gente percebe quando acaba as eleições, 2 horas depois acaba as eleições no Acre. Por isso que o resultado sempre sai depois. O Ano Novo, a gente comemora o Ano Novo, 2 horas depois eles comemoram. Tá? 2 horas atrasadas em relação a Brasília. Beleza, gente? Tranquilo? 3 horas em relação a Fernando de Noronha. Uma grande diferença. Mas eles, óbvio, eles estavam acostumados com essas 2 horas a menos. Então tiveram que aumentar 1 hora no relógio e não é fácil isso, não é fácil. Então, enfim, eles não se acostumaram e decidiram voltar ao que era no passado. E assim permanece até hoje. Agora, falando ainda de horário, quando falamos em fuso horário é uma coisa. Falar em horário de verão é outra. Primeiro que o horário de verão é uma medida principalmente política, que ela é medida política e econômica, que é tomada para redução do gasto de energia, tá? Se a gente parar para pensar, lá no final do século XIX, primeiro que o padrão de horário de dormir, de trabalhar, ele foi se alterando com o passar do tempo. A gente volta na Idade Média, não tinha sentido um camponês dormir de 11 horas da noite. Se não tinha energia elétrica, o sol ia embora no fim da tarde, 5, 6 horas da noite, e a galera ia dormir, né? Eles tinham que acordar por volta das 4 da manhã para aproveitar o sol nascendo. Então não tem muito sentido a gente acordar às 8 horas da manhã e a gente já perdeu ali 4 horas de sol, 3 horas de sol. Então isso foi sendo alterado com o passar dos anos. E aí esse cara, George Hudson, ele sugeriu adiantar 2 horas no horário, assim criou o horário de verão, que só foi aplicado ali naquele contexto do início do século XX, contexto da Primeira Guerra Mundial, em que, vamos voltar todas as nossas atenções energéticas para a guerra e não para outra coisa. Então adiantaram para tentar economizar essa questão de energia. Quando a energia não era elétrica, até durante muito tempo, energia a lampião, energia a petróleo, a combustível, enfim, energia a queima de combustível, isso tinha sentido, porque você gastava menos com combustível, menos com vela, menos com uma série de coisas, tá? Acordando mais cedo e aproveitando mais a luz do sol. Com o passar do tempo, o Brasil foi e adotou, tá, gente? Na década de 30, inicialmente todos os estados adotaram, depois perceberam que alguns estados não era vantajoso. Por isso que você está vendo esse mapa aí, o norte e o nordeste retirado desse horário de verão. A Bahia até ficou, o nordeste saiu, a Bahia ficou,
depois a Bahia se retirou também. Mas por que isso acontece? É simples. Pare e pensa comigo. Quantas vezes no Recife, em Caruaru, quantas vezes você já viu o sol se pôr às 7 horas da noite? Nunca. Nunca você viu 7 horas da noite, está claro. 6h30 da noite. Difícil. Vejam que independente da estação do ano, se é verão, inverno, primavera ou outono, o sol sempre vai embora praticamente na mesma hora. Aqui, entre 5h40, 6 horas, essa diferença que é chamada de fotoperíodo, ela é muito pequena, tá, galera? A gente não percebe. Por uma razão muito simples, nós estamos perto da região equatorial. Então a gente não vai perceber. Quanto mais distante, aí tem a ver com a questão da inclinação do eixo da inclinação da radiação que chega na superfície. Quando a gente desce, se afasta da região equatorial, esse fotoperíodo aumenta. Agora, se eu te pergunto, quantas vezes um morador do Rio Grande do Sul viu o sol, viu ficar claro até 7 horas da noite? Ele vai dizer várias, porque isso é um padrão, isso é uma característica. O fotoperíodo é maior. A diferença em que o sol vai embora no fim do dia, no inverno e no verão, é muito grande. No verão, o sol se estende mais. Então, se eu adianto 1 hora, teoricamente eu vou aproveitar mais essa luz final, tá? E isso vai me gerar uma economia de energia. Por isso que muitos estados adotaram, muitos países adotaram o horário de verão, nesse sentido de economia. Só que fique ligado que 2020 foi o primeiro ano aí que não ocorreu o horário de verão, que começaria de outubro a fevereiro. Isso porque a economia de energia já vinha caindo há muito tempo, até, de certa forma, se tornando insignificante, era muito pequena. Sem falar, nós temos uma outra situação. Antigamente, o pico de energia estava muito, muito ligado para a noite. Muito ligado à noite, o pico de energia. Entre 7 e 8 horas da noite. Hoje em dia, esse pico de energia já foi antecipado. 5 horas da tarde, nós temos o calor, ar-condicionado sendo usado com mais gasto. Antigamente, o grande vilão da energia era o chuveiro elétrico. Hoje é o ar-condicionado, por conta do calor. Então, essas alterações, reduzindo o horário do pico de energia, perdeu o sentido, então, de manter o horário de verão, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou gastar um pouquinho de energia eu vou gastar menos energia no fim da noite, enfim, porque eu vou dormir mais cedo, mas em contrapartida eu vou gastar mais energia durante o dia, porque eu vou ligar mais ar-condicionado. Mesma coisa aqui no Recife, tu vai adiantar a hora, tu vai economizar energia no fim do dia, mas tu vai acordar mais cedo, vai estar escuro e tu vai ter que ligar a luz. E aí, vai gastar do mesmo jeito. Então, não faz mais sentido. Mas eu gostei dessa matéria aqui, ó, que falava aqui, ó. Manter o horário de verão não faz sentido, mas faz. Porque ele associava com uma série de coisas, inclusive 2 pesquisas americanas, na Universidade Americana, com acidente de trabalho. Porque ele percebeu que os acidentes de trabalho aumentavam no período do horário de verão, principalmente na segunda-feira, nos primeiros dias do horário de verão. A galera não acostumada perdia a concentração, uma série de coisas, e isso gerava mais acidentes, inclusive com mortes. Então esse artigo é bem legal, se você quiser ler depois, associando essa questão negativa do horário de verão. Enfim, acabou. Pelo menos por enquanto. Em outros momentos da história ele já foi suspenso em alguns anos, voltou depois. Por enquanto, o horário de verão está suspenso, porque, por enquanto, não faz mais sentido do ponto de vista de economia de energia. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos falar dos outros movimentos agora. Já estou lá em 40 minutos de aula. Esse assunto é muito bom, né? Vamos lá. Quantos movimentos a Terra tem? Você falou 2, né? Vamos ver se a gente conhece alguns outros. Porque a Terra gira. Já parou para pensar? Já tem a resposta? Você sabe que ela gira, mas por quê? Vamos lá. Esse é o segundo movimento da Terra, um movimento de translação, simples, movimento em torno do Sol. Tá, gente? Gradativo, do mesmo jeito que ele gira em torno do próprio eixo, ele gira em torno do Sol. Uma volta completa dura aproximadamente 365 dias e algumas horas restantes, quase 6 horas restantes. Tá aí a primeira consequência. Nós não comemoramos o ano novo às 6 da manhã, e sim à meia-noite. Porque essas 6 horas elas não são usadas. Essas são usadas anualmente. Elas só vão ser usadas
a cada 4 anos. Então, a primeira consequência aí é o ano bissexto, decorrente do movimento de translação. A outra consequência associada ao movimento de translação com a inclinação do eixo da Terra é a questão das estações do ano. Isso é muito importante, tá? Graças a essa inclinação do eixo e a Terra girando, tanto rotação quanto translação, nós temos uma incidência maior ou menor dos raios solares, dependendo da época do ano. Vejam que nesse momento aqui, o Sol está batendo com mais força no hemisfério sul. Já nesse padrão aqui, o Sol está batendo com mais intensidade no hemisfério norte. E assim nós temos as estações do ano. Porque ao longo do ano, a gente percebe que há momentos em que o Sol está batendo ali paralelo à região equatorial, tá? Iluminando os dois polos, os dois hemisférios da mesma forma. Há momentos que o Sol se desloca em direção ao Trópico de Câncer, lá em cima. E aí, quando o Sol chega aqui no Trópico de Câncer, aqui em cima, que é período de julho, meio do ano, você tem o verão no hemisfério norte, consequentemente, inverno no hemisfério sul. Portanto, essas estações elas são sempre invertidas. Importante você se ligar a isso. Ó. Depois o Sol volta para o Equador e depois vai incidir novamente no Trópico de Capricórnio. E assim, a cada 6 meses, ele chega próximo do Trópico de Câncer ou próximo do Trópico de Capricórnio. E assim temos início as estações primárias, as estações principais, verão e inverno. E agora a gente vai falar de uma coisa muito bacana. Vejam bem. Quando o Sol atinge os trópicos, ou o Trópico de Câncer ou o Trópico de Capricórnio, nós teremos diferença nas zonas de iluminação. Em alguns momentos, uma zona vai ser mais iluminada do que a outra. Logo, nós temos o início dessas estações marcadas por grandes diferenças. O verão, estação quente, os dias são mais longos, o sol brilha mais no verão. O inverno escurece mais cedo, a noite é mais longa do que o dia. E o início dessas estações é marcada por eventos extremos. É o que nós chamamos de solstício. Solstício significa sol distante. Veja que literalmente está mais distante. Solstício é o momento em que os dias e as noites possuem duração diferente. Ok, gente? Então, quando a gente pensa que dezembro, o Sol está próximo ao Trópico de Capricórnio. Neste dia, 22 de dezembro, ocorre o solstício de verão no hemisfério sul. É neste dia que temos o dia mais longo do ano e a noite mais curta, tá? Isso no hemisfério sul. Se a gente for nesse mesmo dia no hemisfério norte, vai estar ocorrendo o solstício de inverno. No hemisfério norte teremos o dia mais curto e a noite mais longa. Inverte, tá? A mesma coisa acontece aqui, ó, em junho, solstício de inverno no hemisfério sul. Teremos aqui, aconteceu aí esses dias, né? A noite mais longa do ano. Em contrapartida, no hemisfério norte, o dia mais longo do ano. Então, solstício marca esse dia e noite com durações diferentes e marca o início das estações primárias. As estações secundárias, primavera e outono, que eu costumo chamar de pré-estações, porque você vai perceber aqui, ó, o que é primavera? Primavera é o período em que o aquecimento ele aumenta. Então, cada dia da primavera, nós temos um dia aumentando, até chegar aqui e ter o dia mais longo. Tá? O calor vai aumentando cada dia na primavera. Então, a primavera é o pré-verão. Já o outono é o pré-inverno. Veja que eu estou de oeste para leste, tá, gente? O outono é o pré-inverno. Então, cada dia vai diminuindo a luz, vai baixando a luz, até chegar nesse dia em que a luz está totalmente baixa, e aí depois começa a aumentar novamente. E assim nós temos a sucessão das estações do ano. E aí, nessas estações, primavera e outono, acontece o equinócio, noite iguais. É quando no ano nós temos o dia e a noite com a mesma duração em ambos os hemisférios, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Ela marca o início dessas estações do ano, tá? Óbvio que dependendo de onde você estiver,
você não vai sentir isso. Você está em Recife, você está em Caruaru. Primavera, estação das flores, outono, estação das flores caindo, as folhas caindo. Você não vai perceber isso, não vai perceber isso. Inclusive aqui em Pernambuco a galera faz abertura do verão, um show de abertura do verão, feriado de 7 de setembro. 7 de setembro ainda é inverno, a gente já faz abertura de verão. A gente não percebe isso, tá, gente? Mas se liguem que há essas diferenças. Então, equinócio e solstício explicado, ok? Beleza? Tranquilo? Vamos seguir. Essa imagem é muito bacana. É como se você estivesse sentado com a cadeirinha no sol, olhando a Terra passar. Essa é a vista da Terra passando, a Terra vista do sol. Veja que interessante. Bacana, né, gente? Massa. Pequenininha ali, como se você estivesse vendo algo passar. E como a gente observa aqui no céu também, algumas coisas passarem aí, seria essa visão, ok? Vamos agora falar de um outro movimento da Terra. Olha, outro movimento da Terra. O movimento de precessão dos equinócios. Na medida que a Terra realiza um movimento de rotação, ela gira feito um peão. Não é um movimento certinho, em pezinho, tá? É um movimento que rola aqui uma elíptica aqui, ó. Não consigo nem acompanhar. E é este movimento que nós chamamos de movimento do cone de precessão. A gente percebe isso? Não, porque uma volta completa desse cone dura 25.770 anos. Por isso que a gente não percebe, a gente nem fala do movimento de precessão. Tá? Diferente de rotação e translação, que são movimentos muito rápidos, esses são movimentos muito lentos. O movimento de precessão é um movimento muito lento, tá? Porém, ele já foi descoberto há muito tempo. A gente pega os sumérios lá no passado, naqueles tabletezinhos de argila, eles já marcavam alguns eventos ligados ao movimento de precessão. Hiparco lá atrás, os maias, os egípcios, eles marcavam mudança na posição dos astros celestes. Principalmente, vou dar um exemplo clássico, a mudança da estrela polar. A estrela polar não é muito visível no hemisfério sul, mas no hemisfério norte ela está sempre visível lá. Nessa sequência de 25 mil anos, ela muda de posição. E o norte passa a ser outra estrela sem ser a estrela polar. A gente não percebe isso porque dura muito tempo. Inclusive eu lembro que, eu acho que era 2012, gente, que dizia o mundo vai acabar, porque no calendário de vários povos tem lá um evento assim marcado de grande diferença, um grande acontecimento astronômico. Eles tinham marcado, registrado isso, e nada mais era do que a passagem desse ciclo do movimento de precessão. Uma outra consequência do movimento de precessão é a antecipação dos equinócios em alguns minutos. Então, equinócio, e tanto com equinócio quanto solstício, ele acontece num dia marcado, numa hora e num minuto. Então, você vai ouvir assim, ó, equinócio agora, o mais próximo, equinócio de inverno aconteceu no dia 21 de junho, às 18 horas e 45 minutos. É o movimento exato do cálculo. Esses dias, eles podem ser alterados. 20, 21, setembro, quando é o início da primavera, equinócio de primavera. Pode ser até 23. Então, isso se altera ao longo do ano. Mas esse movimento de precessão, ele consegue também alterar esse movimento equinócio, antecipando. Então, basicamente, é este movimento. Olha lá, precessão. Ok, gente? Olha que bonito. Forma esses dois cones diferentes. Tanto na parte de cima como na parte de baixo. Massa? Um outro movimento da Terra, o movimento de nutação. Quando a precessão está sendo realizada, esse círculo aqui, essa elíptica aqui, ela não é uma elíptica perfeita. Ela sofre alterações e ela tem vibrações, alterações. Essas vibrações, um tempo depois, ficou descoberto que era por conta da questão gravitacional da Lua. Então, quando ela está realizando o cone de precessão, ela dá uma tremidinha assim. Chamaram de movimento de nutação. Essas alterações, essas perturbações nesse movimento de precessão ocorre a cada 18,6 anos, e aí temos um outro movimento de nutação. Até então, sem consequências relevantes. Um outro movimento da Terra, o deslocamento de periélio. Primeiro,
para você entender, periélio é o momento em que a Terra e o Sol estão mais perto. Periélio, perto do Sol, 147 milhões de quilômetros. Afélio, afastado do Sol. Afastado do Sol, afélio, 152 milhões de quilômetros. Então, esses momentos acontecem ao longo do ano, tá, gente? O Sol está mais perto da Terra. Isso acontece com a Lua também, tá? Nós temos a fase perilunar, quando a Lua e a Terra estão mais próximas, a gente vê aquela superlua. Porém, esse ponto do periélio, ele não é sempre aqui. Ele vai se alterando mais para lá ou mais para cá ao longo do ano. Esse movimento, que é ao longo do ano, não, ao longo de 20 mil anos, é um outro movimento que a Terra executa, o deslocamento do periélio. Fora esses movimentos, direto ou indiretamente, são outros movimentos da Terra, que são registrados cerca de 14 movimentos, galera. Então a Terra não está só girando, ela está girando de diversos sentidos, diversos movimentos e, por consequência, de diversos fatores, tá, gente? E aí eu volto para aquela pergunta inicial. Por que mesmo a Terra gira? Qual é a força capaz de fazer ela girar? Nós temos diversas formas de explicar isso, mas eu vou explicar como se eu fosse explicar para uma criança, de uma linguagem bem simples, sem tecnicismo. Imaginem que existisse uma ladeira sem fim e você está lá em cima dessa ladeira. Aí tu me pergunta, como é que eu cheguei na ladeira? Não importa, você já está lá. A ladeira foi criada e você está lá em cima da ladeira. Imagine que lá de cima dessa ladeira sem fim você joga uma bola da ladeira. E essa bola vai rolando, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Ela vai parar de rolar? Não. Só se alguém botar o pé ou tiver algum obstáculo. Ela vai continuar descendo para sempre, porque a ladeira é sem fim. Imagine que tudo se formou, o universo se formou a partir de uma grande expansão. E essa grande expansão que tirou da inércia gerou um movimento inicial em tudo. Portanto, tudo já começou em movimento. Não é só a Terra que realiza o movimento de rotação. Todos os astros estão em movimento, não tem nada parado. Essa é a grande questão. A força inicial que fez tudo se mover é a própria força da criação do universo, do surgimento do universo. A pergunta é, por que ela não para? Vou até aumentar aqui. Vou até ficar maior. Por que ela não para? Por que ela não para de girar? Porque não existe nenhuma força contrária capaz de fazer isso. Se sua bola estiver descendo da ladeira infinita, até o ponto de alguém parar ali, ela não vai parar de descer. Então imagine que a Terra está girando desde sempre, junto com os outros astros, todos esses movimentos, e que não existe nenhuma força capaz de fazer um movimento contrário para que ela pare. Assim, nós explicamos o movimento de todos os astros do nosso planeta. Esse assunto é incrível, ficaria mais tempo que você, já estou lá em 54 minutos, tá? Mas eu queria encerrar com essa frase incrível que para mim resume muito bem a astronomia. O universo é uma harmonia dos contrários. O universo é uma harmonia dos contrários. Cara, para pensar nisso. O universo é uma harmonia dos contrários. Cara, isso é muito profundo, isso é muito bacana. Nesse momento que você está vivendo coisas que você nem imaginava, e muitas vezes tudo sai contrário do que tu imagina, mas no final as coisas acabam dando certo. O universo é uma harmonia dos contrários. Isso não é fascinante? Tira um print aí dessa tela e me marca lá no Instagram, para todo mundo ver essa aula. Gente, eu adoro esse assunto. Deixa eu até dar uma dica para vocês. Na Universidade Rural de Pernambuco e na Universidade Federal também, lá no Cecine, sempre acontecem cursos de astronomia, base de astronomia, tá? Cursos de 8 encontros, promovido por um grande amigo, um grande professor Miranda, tá? Eu já fiz esse curso umas 2, 3 vezes, o mesmo curso, por isso que eu gosto, bacana. Então, se você se interessa por esse assunto, procura lá no site da Rural, da Federal, agora não, que está num período aí de quarentena, mas sempre aparecem esses cursos, geralmente é num sábado, uma hora pela manhã, enfim. Quando você estiver o ano que vem na Federal, você pode se informar mais sobre isso e buscar também alimentar esse desejo do curioso, do desconhecido, porque estudar sobre o universo é sempre muito gratificante e sempre um grande mistério.
Então eu desejo para você uma excelente semana. Se você chegou até aqui nessa aula, parabéns, você está no caminho certo, tá? Deus te abençoe, tenha uma excelente semana aí e avante. O universo é uma harmonia dos contrários.